Olá pessoal, eu me chamo Wilson, desde já sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje eu quero falar sobre ceticismo. Recebi uma recomendação aqui nos comentários da Fabiana, que disse que seria interessante, né, eu falar sobre ceticismo no vídeo, né, abordar esse tema que é tão importante e tão presente nos dias de hoje. Pois bem pessoal, você sabe o que é ceticismo? Antes, eu quero dizer que você também pode pedir recomendações de vídeo aqui nos comentários, né, de temas que você julgar interessante eu tratar aqui no canal, ok? Ceticismo, vamos lá, o que é ceticismo, pessoal? Ceticismo nada mais é, de forma simplificada, não crer, não acreditar, né? Eu sou cético em relação a algo, eu sou cético em relação a isso, eu sou cético em relação àquilo, não é? Por exemplo, esse livro aqui, O Poder do Hábito, ele vai dizer que algumas pessoas, né, são céticas em relação à sua capacidade de mudar de vida. Né? São céticas em relação a mudar seus próprios hábitos, a evoluir, a progredir, né, do ponto de vista de comportamento, de padrão de comportamento e de autoconhecimento, né, de evolução em diversos aspectos da vida. Né? Tem pessoas que são céticas, esse daqui nasceu assim e vai morrer assim. Né? Eu não acredito que ele vai mudar. Então não acreditar é ser cético, entende? De forma simplificada é isso. Mas acredito que a Fabiana, quando perguntou, ela perguntou no sentido de religião, né? Ser cético em relação a Deus. Né? Tem muitas pessoas, né, que não acreditam em Deus, né? Principalmente nessa era da tecnologia. Né? Muita gente vai lá no YouTube, assiste um vídeo interessante, né, e acaba deixando de ter fé, né, com contato com as mídias sociais, que tem muita gente inteligente nesse meio. Não é? Divulgando seus conhecimentos. Tem gente que só expõe o conteúdo e tem gente que quer impor, né, uma coisa, não é? E acaba convencendo muita gente a deixar de ter fé em Deus. Não é? Pois bem, esse negócio de ser cético, né, essa tradição ceticista, né, ela sempre existiu. Né? Muita gente, né, lá no passado, né, ainda quando não tinha mídia, não acreditava em Deus. Não é? Mas essa tradição ceticista, ela ganhou força no século XVIII, XIX e XX, né, quando a ciência começou a dar os seus primeiros passos, né, e as pessoas começaram a entender, né, o homem da ciência, naquela época ali, começaram a entender que era preciso tirar a religião de cena, porque a religião atrapalhava, a religião era conhecimento mitológico, não é? Pois bem, nesse livro aqui, do Antônio Joaquim Severino, cadê o livro? Tá aqui. Ele fala sobre as diversas etapas, né, de produção do conhecimento. O homem é um produtor nato de conhecimento, né, mas esse conhecimento ele respeitou algumas etapas. Né? Primeiro veio o conhecimento mitológico. Antônio Joaquim Severino, doutor em filosofia, vai dizer isso. Primeiro veio o conhecimento mitológico, depois veio o conhecimento metafísico, depois veio o conhecimento cientificista, a ciência, e depois o conhecimento dialético. Poxa, me compliquei todinho. Como é que eu vou entender isso? Conhecimento mitológico, o homem elabora mito, né? Explicações primitivas sobre como surgiu o mundo, como as coisas funcionam. Né? Conhecimento mitológico. Conhecimento metafísico, já é o conhecimento do mundo que vai para além do físico. Aí vem os pensamentos, os sentimentos, né? A questão da filosofia da existência, né? Por que o homem é desse jeito? Por que ele pensa assim? Por que ele vive desse jeito? Né? Por que tem as diferentes culturas? Por que cada um se comporta de um jeitinho diferente, pensa diferente? Por que eles entram em guerra? Então esse é o conhecimento metafísico. Conhecimento mitológico, conhecimento metafísico, aí depois vem o conhecimento científico, que é, eu só acredito vendo, né? Aquela coisa de provar, né? Aí veio aquela questão das teorias, né? Biogênese, né? Geração espontânea, né? Os testes para ver como que a vida surgia. Né? E depois do conhecimento científico, que é esse conhecimento de que precisa de prova, né? Veio o conhecimento dialético. O conhecimento dialético, pessoal, é uma reciclagem de todos os conhecimentos que eu falei anteriormente. Né? O dialético vai dizer, é preciso haver um diálogo entre os saberes. Ou seja, a gente não pode descartar tudo. Né? Não pode descartar tudo da mitologia, não pode descartar tudo da metafísica, não pode descartar tudo da ciência, mas também não pode elevar cada um como se fosse um dogma.
Você não pode acreditar piamente, né, em tudo que esses movimentos de conhecimento dizem. Né? O conhecimento dialético vai dizer, olha, você pode reunir alguns elementos de um, de outro e acreditar no todo, não é? Um pouquinho de cada um. Né? A gente sabe que a gente vive num mundo em que existe uma diversidade, mas você não pode ser a diversidade. E dentro da diversidade você tem que fazer as suas escolhas. Né? Eu particularmente escolhi acreditar em Deus. Eu acredito piamente em Jesus Cristo, né? E essa é a fé que eu quero carregar para o resto da minha vida. Né? Tem pessoas que não acreditam, tem pessoas que não querem acreditar. Né? Eu gosto muito de São Tomás de Aquino, que ele vai dizer assim, para os que têm fé, nenhuma explicação é necessária, mas para os que não têm fé, nenhuma explicação é suficiente. Então tem gente que nasceu cristão e vai morrer cristão, tem gente que nasceu ateu e vai morrer ateu, né? Entre aspas, nasceu ateu porque recebeu aquela educação na infância. E assim também o cristão, não é? E tem gente que nasce cristão, morre ateu, tem gente que nasce numa família de contexto ateu e morre cristão, né? Como Augusto Cury, por exemplo, psicólogo, né? E vários outros cientistas, o doutor Francis Collins, do projeto Genoma Humano também, né? Inclusive o criador da teoria do Big Bang foi um padre católico, na minha pronúncia, Georges Lamaitre. Né? Eu tenho aqui um livro chamado Construir o Homem e o Mundo, da literatura francesa, escrito por Michel Coat, né? Escreve aqui Michel Coste, que ele fala justamente isso, que o homem moderno construiu um mundo onde parece não mais haver espaço para Deus. Né? E a gente vive isso. Né? Você pode ter um vizinho ateu, né, do seu lado. Né? O que é que você vai fazer em relação a ele? Simplesmente, se você é cristão, né, respeite o pensamento dele. O cara quer ser ateu. Né? É aquilo que São Tomás de Aquino dizia, né? Para os que têm fé, nenhuma explicação é necessária, mas para os que não têm, nenhuma explicação é suficiente. Né? Não adianta tentar convencer aquele sujeito. Ele abraçou aquela visão, aquele pensamento, ele é apaixonado por aquele pensamento, então deixa ele viver o pensamento dele. Não é? Eu acredito, pessoal, que nós estamos num vazio, né, entre Deus e o nada. Então você faz a sua escolha. Não é? Você decide no que você quer acreditar. Não é? Ninguém vai provar, né, a inexistência de Deus, né, com tanta eficácia, com tanta veemência. E assim também ninguém vai explicar a existência dando a você uma prova, né, do ponto de vista científico, né, física. E ainda que se desse essa prova física, como nós católicos tentamos explicar os milagres eucarísticos, ainda que se desse a prova física para o mundo da existência de Deus, não é? As pessoas podem decidir, eu não quero acreditar. Então tudo, pessoal, está na dimensão do querer. Não é? A gente vê que essa questão de ceticismo, né, cresceu lá do século XIX, 18, 19, 20, não é? Com o comunismo também. O comunismo decidiu que a religião deveria ser tirada de cena. Karl Marx acreditava que a religião é o ópio do povo. Né? E aí a tradição comunista de organização da sociedade disse, vamos tirar a religião. Né? E muitos países comunistas perseguiam as igrejas, os padres, né? As religiões, porque era uma coisa, na visão deles, ultrapassada. Né? Mas os países comunistas hoje em dia já tiveram uma certa evolução. Por exemplo, a China. Não é? A China é comunista, mas ela permite hoje, né, que se tenha lá o cristianismo. Né? De vez em quando ela fecha uma igreja ou outra, mas ela permite. Então a coisa mudou. A gente vive na época do conhecimento dialético, né, em que a gente dialoga os diferentes tipos de saberes. Né? Então se você acredita em Deus, pessoal, continue acreditando, continue entregando sua vida a Deus, a Jesus. Né? Viva verdadeiramente a sua fé. Né? A gente sabe que tem muito religioso que não segue a religião, que dá mau exemplo, que é religioso safado, né? E muita gente, com base nesse pessoal, né? Esse pessoal é colocado em evidência na mídia, muita gente deixa de acreditar em Deus por isso. Né? Não, cada um é cada um. Né? Viva a sua vida, viva a sua religião de verdade. Né? Não importa aquilo que você decidiu acreditar, mas viva para aquilo que você acredita. Eu acredito em Jesus, quero viver para Ele. Não é? Então, esse é a mensagem que eu quero deixar aqui.
É um vídeo muito simples, né? Um vídeo muito simplificado para que todo mundo possa entender. Né? Desde já, muito obrigado você que acompanhou até aqui, muito obrigado você que é inscrito e até o próximo vídeo.